Era 7 de setembro de 1822. Dom Pedro estava às margens do rio Ipiranga quando recebeu cartas de Lisboa exigindo sua volta imediata. O jovem príncipe de 23 anos arrancou as fitas portuguesas do chapéu, desembainhou a espada e gritou para seus soldados: independência ou morte. Com esse gesto, o maior país da América Latina nasceu, e um filho traiu o trono de seu próprio pai para sempre. O Brasil de 1820 era uma colônia gigantesca com 4,5 milhões de habitantes livres e 1 milhão de escravos. Desde 1808, quando a família real portuguesa fugiu de Napoleão, Rio de Janeiro era a capital do Império Português. Dom João VI governava de terras brasileiras enquanto a Europa ardia em guerras. Esse arranjo incomum criou algo que nunca havia existido, uma colônia que sediava a metrópole, e que não queria mais voltar ao papel subalterno. A semente da independência foi plantada em 1815, quando Dom João elevou o Brasil a Reino Unido de Portugal. Pela primeira vez, a colônia tinha status igual à metrópole. Mas em 1820, uma revolução liberal em Portugal mudou tudo. O parlamento em Lisboa exigiu a volta do rei e a recolonização do Brasil. As cortes portuguesas queriam apagar 12 anos de progresso e reduzir o Brasil novamente a fornecedor de matéria-prima. Os brasileiros não aceitariam. Em abril de 1821, Dom João VI partiu para Lisboa, deixando seu filho Dom Pedro como príncipe regente. As cortes portuguesas então aboliram os tribunais brasileiros, eliminaram ministérios e ordenaram que Pedro retornasse a Portugal imediatamente. Era uma humilhação calculada, queriam um Brasil dependente e submisso. Dom Pedro, influenciado por políticos brasileiros como José Bonifácio de Andrada e Silva, começou a resistir às ordens de Lisboa. Em 9 de janeiro de 1822, o dia do fico, Dom Pedro recebeu um abaixo-assinado com 8.000 assinaturas de brasileiros pedindo que ficasse. Desafiando diretamente as cortes, ele declarou: como é para bem de todos e felicidade geral da nação, digo ao povo que fico. Esse momento foi o ponto de não retorno. Lisboa escalou a pressão, enviando tropas e decretando o fim do governo do príncipe no Brasil. A guerra de nervos havia se tornado uma crise constitucional. Dom Pedro I tinha apenas 23 anos em 1822, mas já era uma figura extraordinária. Nascido em Lisboa em 1798, veio para o Brasil com apenas 9 anos. Alto, impulsivo e contraditório, era cavaleiro excelente, músico talentoso, compôs o primeiro hino nacional brasileiro, e político astuto. Tinha temperamento explosivo, mas também uma capacidade genuína de inspirar lealdade. Seu maior dilema era português de nascimento, mas brasileiro de coração. O arquiteto intelectual da independência foi José Bonifácio de Andrada e Silva, cientista e estadista de 59 anos que se tornou o principal ministro de Dom Pedro. Maria Leopoldina, a arquiduquesa austríaca e esposa de Pedro, também foi decisiva, foi ela quem convenceu o marido a agir em 7 de setembro. Do outro lado, as cortes portuguesas, lideradas pelo general Jorge Avilés, queriam recolonizar o Brasil com força militar se necessário. No início de setembro de 1822, Dom Pedro partiu para São Paulo para sufocar uma rebelião. Em 7 de setembro, às margens do rio Ipiranga, um mensageiro trouxe cartas de Lisboa e de sua esposa Maria Leopoldina. As cartas das cortes exigiam sua prisão e julgamento. Maria Leopoldina escreveu: o pomo está maduro, colhe-o já, ou ele apodrece. Era agora ou nunca. Dom Pedro fez sua escolha em segundos. Às 16h30 de 7 de setembro de 1822, Dom Pedro arrancou as divisas portuguesas de seu uniforme, desembainhou sua espada reluzente e gritou: independência ou morte. Seus soldados responderam com gritos de guerra e disparos de fuzil ao ar. A notícia chegou ao Rio de Janeiro naquela noite. Em 12 de outubro, aniversário de Dom Pedro, ele foi aclamado imperador do Brasil, o único monarca eleito pelas Américas. O maior país da América Latina havia nascido. Portugal reagiu com furor.
As cortes declararam Dom Pedro traidor e enviaram mais tropas para reconquistar o Brasil. Mas as resistências brotaram em todo o território brasileiro, na Bahia, no Piauí, no Maranhão. O almirante britânico Lord Cochrane, contratado por Dom Pedro, liderou a marinha brasileira e expulsou as últimas tropas portuguesas do Nordeste até 1823. O mundo observava espantado, uma colônia havia se separado de sua metrópole mantendo a monarquia. Em agosto de 1825, Portugal reconheceu oficialmente a independência do Brasil, 3 anos após o Grito do Ipiranga. O preço foi alto. O Brasil pagou 2 milhões de libras esterlinas em indenização a Portugal, assumiu dívidas de 1,4 milhão de libras e concedeu vantagens comerciais. A Inglaterra atuou como mediadora, saindo com tratados comerciais favoráveis. O novo império tinha 8,5 milhões de quilômetros quadrados, mas ainda dependia economicamente de potências europeias. A independência não foi gloriosa para todos. Cerca de 1 milhão de escravos africanos no Brasil ficaram escravizados por mais 66 anos, até 1888. As populações indígenas continuaram sendo dizimadas. José Bonifácio, o grande arquiteto da independência, foi exilado por Dom Pedro em 1823 após desentendimentos políticos. Maria Leopoldina morreu em 1826 com apenas 29 anos, exausta e negligenciada. O Brasil nasceu com suas contradições internas intactas. Dom Pedro I enfrentou crescente oposição interna. Em 1831, após uma série de guerras fracassadas e escândalos pessoais, foi forçado a abdicar em favor de seu filho de 5 anos, Pedro II. Partiu para a Europa com as palavras: abdico a coroa com a glória de terminar como comecei, constitucional. Voltou a Portugal, onde libertou o país de seu irmão absolutista Miguel. Morreu em 1834 com apenas 35 anos, tuberculoso, sem nunca mais ver o Brasil. Na época, jornais europeus como o Times de Londres e o Le Moniteur de Paris noticiaram o evento com surpresa e ceticismo. Poucos acreditavam que o Brasil sobreviveria como nação independente. Os Estados Unidos reconheceram a independência brasileira em 1824, tornando-se o primeiro país a fazê-lo oficialmente. Na América Latina, vizinhos republicanos olhavam desconfiantes para a nova monarquia tropical. O Brasil quebrava todos os padrões das independências americanas. A história oficial brasileira consagrou o 7 de setembro como data máxima da identidade nacional. O quadro de Pedro Américo, pintado em 1888, imortalizou Dom Pedro a cavalo gritando às margens do Ipiranga, mas historiadores apontam que a cena foi muito mais modesta. Dom Pedro estava à beira de um lamaçal, com poucos soldados, sem o drama pictórico. O mito foi construído décadas depois, como a maioria dos mitos fundadores das nações. O Brasil de Dom Pedro I estabeleceu um padrão único na América Latina, uma transição relativamente pacífica, que evitou as guerras civis devastadoras que fragmentaram o Império Espanhol em dezenas de países. O território unificado, que poderia ter se dividido em múltiplas repúblicas, permaneceu intacto. Hoje, com 215 milhões de habitantes e 8,5 milhões de quilômetros quadrados, o Brasil é o maior país da América Latina e o quinto do mundo, uma herança direta da escolha feita em 1822. A independência brasileira ecoa em debates contemporâneos sobre soberania econômica e dependência externa. Em 1822, o Brasil pagou 2 milhões de libras a Portugal e abriu sua economia à Inglaterra, um padrão de dependência que muitos historiadores veem repetido em acordos comerciais modernos. A luta entre autonomia nacional e integração global que Dom Pedro enfrentou em 1822 ainda define as escolhas do Brasil no século XXI. Dom Pedro I tinha apenas 23 anos quando gritou independência ou morte, e criou um país de dimensões continentais. Traidor para os portugueses, herói para os brasileiros, ele foi as duas coisas ao mesmo tempo. Sua escolha no Rio Ipiranga definiu 200 anos de história e o destino de 215 milhões de pessoas. Se você gostou desta história,
Curta o vídeo e se inscreva no canal para não perder as próximas histórias.